Bom dia, gente. Mais uma vez aqui para a gente tá compartilhando a palavra de Deus, dando prosseguimento ao nosso segundo episódio da série, o Propiciatório. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais no assunto, entender a origem da palavra, os sentidos, a profundidade, todas as nuances que essa palavra, essa história, esse plano de Deus tem para nos oferecer e para ampliar o sentido da nossa vida, ou talvez dar um rumo diferente para a nossa perspectiva da nossa vida. E nós vamos precisar entrar um pouquinho também no contexto histórico, porque a gente não pode falar de propiciatório sem falar de Arca da Aliança. E a gente não consegue falar da Arca da Aliança sem falar do povo de Israel no Egito. E a gente não pode partir disso achando que todo mundo é conhecedor dessa história, de todas dos seus braços, de todas as suas nuances. Então, para a gente falar do propiciatório em si, da sua origem, do plano de Deus revelando Jesus nessa história também, a gente vai falar do povo de Israel no Egito. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui na edição de como Deus enxergava o povo de Israel no Egito. Como desde lá ele já falava de Cristo, só que nas entrelinhas, só que um pouco embaçado, um pouco cortinado, sabe? E ao longo das eras ele foi tirando as cortinas para revelar Jesus às claras, totalmente sem filtro, totalmente exposto. E essa sempre foi a vontade de Deus. Então vou mostrar aqui para vocês uma foto do arraial, do acampamento de Israel, como Deus enxergava o povo. E vocês podem ver que ele já enxergava o povo de Israel no formato de cruz. Vocês conseguem ver que o povo de Israel, nas suas tendas, ele caminhava no deserto no formato de cruz. Não sei se dá para ver totalmente na imagem que eu separei, mas a parte de baixo era a parte maior, que era a parte da tribo de Judá. E a tribo de Judá ela sempre ia na frente. E o estandarte da tribo de Judá era o leão. Ou seja, tudo simboliza Cristo, porque Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele vai na frente, ele é nosso baluarte, ele é nossa bandeira. E olhando para essa imagem, eu sempre gosto de dizer que a nossa perspectiva da vida, a nossa perspectiva do que acontece, da batalha do bem contra o mal, ela é limitada. A nossa visão ela é restrita, porque nós somos seres humanos. Eu sempre gosto de fazer analogia com um desfile da escola de samba. A gente, como seres humanos, e todos nós nos encaixamos nisso, nós somos como uma pessoa que está assistindo o desfile ali no sambódromo, podemos dizer. Para a gente enxergar o desfile, a gente espera um carro passar da onde a gente está, para a gente poder enxergar. No máximo a gente consegue enxergar um pouquinho do próximo que está vindo e do que já passou, mas a gente só consegue enxergar de fato quando ele está passando na nossa frente. Só que a perspectiva de Deus, da batalha cósmica, do plano perfeito de redenção, da história da humanidade, como eu disse na aula passada, ele teve eternidade e eternidade para pensar, para arquitetar tudo nos seus mínimos detalhes. Só que Deus ele não enxerga o desfile da escola de samba na perspectiva que a gente está enxergando. Ele enxerga de uma visão panorâmica, de um drone, de um helicóptero. Ou seja, ele enxerga o desfile do começo ao fim, plenamente e acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que a gente pode olhar para essa imagem e não achar que isso foi apenas uma coincidência, mas Cristo já nos via mediante a cruz. Deus já nos via mediante o plano de Jesus. Como diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus já tinha sido planejado morrer na cruz desde antes da fundação do mundo. Então, por que eu estou mostrando para vocês essa imagem do povo de Israel no Egito?
Porque vocês lembram que eu disse na primeira aula, no primeiro episódio, que um dos princípios da hermenêutica de interpretação é colocar Jesus como chave de tudo, como interpretação de tudo, enxergar Jesus em todo o Antigo Testamento. E a gente já começa a enxergar Jesus desde aqui, do tabernáculo, do acampamento, como Deus dispôs, como Deus revelou para Moisés colocar o povo de Israel do Egito acampado no formato de cruz. E ele enxerga o plano de uma perspectiva panorâmica, enxergando do começo ao fim, simultaneamente. Como diz lá em Isaías 46, que Deus já conhece o fim desde o começo. Então essa é a imagem do acampamento. E quando a gente entra no acampamento, aqui vocês podem ver as tendas na imagem, a gente percebe que tem 3 compartimentos, ou 3 cortinas, ou 3 salas. E ela fala a respeito de acesso. E ela fala a respeito de intimidade. E quando a gente entra, principalmente no terceiro portão, na terceira cortina, que é o Santo dos Santos, lá a gente encontra a Arca da Aliança. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem da Arca da Aliança. E vocês lembram na aula passada quando eu falei a respeito do princípio da primeira menção e o princípio de Cristo sendo a chave de interpretação de toda a Bíblia? Agora eu vou revelar mais uma vez o princípio da primeira menção aqui. Quando a gente vai olhar no texto original em hebraico, a primeira menção que a palavra arca no original ela é registrada na Bíblia, ela é lá em Gênesis 50, a partir do verso 26. Quando José ele está prestes a morrer e ele fala que ele não quer ser enterrado no Egito, ele quer ser levado para Canaã, que é a origem da família dele, do povo de Israel. Então as pessoas embalsamam o corpo dele e colocam ele no caixão para ser levado para o Egito. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha o princípio da primeira menção, a gente percebe que a palavra arca é a mesma palavra caixão. E já naquela época, porque nós, do século 21 principalmente, nós temos muita influência da cultura helenística, da cultura grega. E a gente acha que caixão, morte, velório, ela é muito ligada principalmente ao imaginário de homenagear aquele que é falecido. Só que quando a gente olha e vê que o princípio da primeira menção é aquilo que mais revela o sentido mais profundo da palavra, e a mesma palavra no original é caixão, a gente percebe que principalmente na cultura antiga dos hebreus, eles entendiam um caixão como algo que eles deviam esconder, algo que não devia ficar exposto, algo que posteriormente ia cheirar mal porque era um corpo, algo que tu não quer revelar e mostrar para todo mundo. Então, quando a gente entende esse princípio da primeira menção, mais uma vez encaixado no contexto de Jesus Cristo, mais uma vez a gente olha para as formas de interpretar a Bíblia. Agora, eu vou mostrar para vocês o que Deus pediu para colocar dentro do caixão. O que Deus, na visão, na ilustração da Arca da Aliança, Deus pediu para Moisés colocar dentro da Arca da Aliança. São 3 itens que a gente conhece. Um era o pote de maná, um pote de ouro com maná dentro. O segundo era a tábua dos 10 mandamentos. E o terceiro era a vara de Arão que floresceu. E a gente pode olhar, como eu disse anteriormente, que bonitinho, Deus guardou ali coisas, né? Para se lembrar, homenagear o maná, homenagear a vara que floresceu. Não. Deus está escondendo comportamentos que ele desaprova do povo. Deus estava escondendo dentro da arca pecados do povo. Quando a gente vai olhar para o maná,
Deus deu o maná porque o povo murmurava. Ele falou: mas nós tínhamos alguns alimentos no Egito, nós éramos escravos, nós tínhamos alguns alimentos no Egito, e Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Ou seja, o povo murmurou, e Deus foi e deu o pão dos anjos para ele. A vara de Arão que floresceu, mesma coisa. O povo de Israel estava acusando Deus e Moisés, né? Porque Moisés era o legislador, Moisés era a boca de Deus ali para o povo. O povo estava acusando Moisés do crime de favorecer os seus familiares. Ele coloca Miriam como protagonista, como principal. Ele coloca Arão, que era seu irmão, como sendo o sumo sacerdote. E mais uma vez o povo acusou Moisés, o representante de Deus. O povo acusou Deus de injustiça, de cometer um crime ali, de favorecer os seus familiares, pessoas importantes. E Deus pega e pede para Moisés colocar isso dentro da Arca da Aliança também. E por último, o pecado que o povo cometeu dos 10 mandamentos, né? Que os 10 mandamentos ele é descrito na Bíblia principalmente em Gênesis, em Êxodo 20. Só que em Êxodo 19, Deus está falando assim mesmo: olha, eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Eu tirei vocês do Egito porque eu quero ser o cabeça de vocês, mas eu quero que vocês todos possam se aproximar. Eu quero que vocês todos tenham mentalidade de sacerdotes, de reis e sacerdotes, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 5, que ele nos constituiu, todos nós, reis e sacerdotes. E mais uma vez, o povo cometeu agora o pecado da insuficiência, da autojustiça, da meritocracia, da justiça própria. E ele fala para Deus: não, Deus, tudo o que o Senhor pedir, nós faremos. E quando Moisés foi passar um tempo lá com Deus para trazer a tábua dos 10 mandamentos, eles quebraram o primeiro mandamento, que é o Shemar Israel, né? Adonai Elohim, Adonai Echad, que é: ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus, e não tereis outros deuses além de mim. E quando Moisés desce, Deus fala para Moisés: Moisés, volta depressa, porque eles estão em idolatria. Aí a gente conhece a história. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Quando a gente sabe o que está dentro do caixão, que são coisas, são pecados, são afrontas do povo diante de Deus, a gente entende o porquê ele pediu para colocar dentro da Arca da Aliança, que simboliza totalmente o plano perfeito de redenção. E agora que a gente entende os princípios da hermenêutica, o princípio da primeira menção, o princípio de revelar Cristo em todas as Escrituras, agora que a gente entende o que tem dentro da Arca da Aliança, eu gostaria de ler um texto para vocês, para a gente exemplificar diretamente o propiciatório. E esse texto que eu separei, ele está lá em Êxodo 25. Êxodo 25, 22. Fala assim mesmo: ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa do meio dos 2 querubins eu lhes darei as minhas leis para o povo de Israel. Eu não gosto tanto dessa versão, mas eu não tinha outra Bíblia impressa com uma versão que eu mais gosto. Mas a versão que eu mais gosto de Êxodo 25, ela fala assim mesmo: e dali eu falarei com vocês de cima do propiciatório. A palavra propiciatório é justamente isso, é cobertura, é a tampa. Você lembra que no começo do vídeo eu disse que Deus enxerga de um prisma panorâmico? E ele já enxerga desde o acampamento, a cruz, o que ele viria a fazer posteriormente? Ou seja, os 2 querubins, como eu disse na aula passada, eles se simbolizam a própria justiça de Deus. Eles eram guardiões da justiça de Deus. Ou seja, é a punição de Deus, é o rigor de Deus.
Só que Deus enxerga, e quando Deus olha na perspectiva dos querubins, agora ele não enxerga mais a vara de Arão, agora ele não enxerga mais o pote de maná de ouro, e ele não enxerga mais a tábua dos 10 mandamentos. Quando ele enxerga o propiciatório, que é a tampa. E a tampa do propiciatório, que é a cobertura, que significa cobertura, ela é feita de ouro maciço. A Arca da Aliança, ela é feita, a parte de baixo da Arca da Aliança, o caixão da Arca da Aliança, ela era feita de uma madeira de cetim ou acácia, e ela era coberta com... ela era banhada a ouro, mas ela era feita de madeira. Só que a parte da cobertura, o propiciatório, ele era feito de uma peça única de ouro puro. Então, quando a justiça de Deus olha para a raça humana, olha para os pecados da raça humana, olha para a maldade da raça humana, olha para as consequências do que desde lá, desde o primeiro Adão cometeram, desde o primeiro casal eles cometeram, agora por causa de Cristo, ele enxerga a perfeição, ele enxerga o ouro puro, ele enxerga a obra de Cristo, ele enxerga o sacrifício de Cristo. Mais uma vez, Jesus sendo o centro da Bíblia. Como o próprio Jesus disse, ele fala assim mesmo, olha, ele está falando para os fariseus da época, ele fala assim, olha, vocês examinam as escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna, e vocês estão corretos, mas são essas escrituras que testificam de mim, e vocês deviam enxergar, vocês mais do que qualquer outra pessoa, vocês deviam enxergar, porque vocês examinam as escrituras. Então agora, quando Deus olha, e eu não posso deixar de citar o que a Bíblia fala lá em Números 22, quando ele vai contar a história de Balaão e Balaque. Balaque, ou Baraque, ele era o rei dos Moabitas que estava duelando contra o povo de Israel. E eles contratam um sábio, eles contratam um profeta para amaldiçoar, porque esse profeta profissional, tudo que ele falava acontecia. Então o rei dos Moabitas, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que quando a guerra acontecesse, o povo moabita saísse triunfante. Só que o povo, o profeta Balaão, quando ele foi amaldiçoar o povo, a língua dele enrolou. E ele falou, como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Ou seja, mais uma vez a gente encontra Cristo. A Bíblia não fala que não existia impureza no acampamento de Israel. A Bíblia não fala que não existia pecado no acampamento de Israel. Mas Deus já estava dando vislumbres, sinais do que ele viria mostrar e revelar totalmente quando Cristo viesse a essa terra. E Balaão falou, eu não posso amaldiçoar. Não porque não tem maldição, não porque não tem brecha, não porque não tem sinais, não porque eles não erram, mas porque Deus abençoou. Mais uma vez, Cristo sendo o centro da Bíblia. E isso é maravilhoso. É por isso que quando no dia da expiação, no dia do perdão, quando o sacerdote ia no Yom Kippur, ia representar o povo, ele pegava o sangue do novilho perfeito e pingava uma única vez na tampa do propiciatório. Então, quando simbolicamente os querubins olhavam, que eram aqueles que na aula passada tinham a espada flamejante, tinham todo o direito de punir, de causar dano, de causar justiça e dizer, olha, vim com acusações legítimas e dizer, tá vendo, vocês são pecadores, vocês não prestam, porque tá aqui, olha, dentro da arca, o maná, tá aqui a tábua dos 10 mandamentos, tá aqui a vara de Arão, que simboliza no seu sentido amplo todos os pecados da raça humana, toda a desobediência, todas as consequências, está aqui, vocês são injustos.
Mas quando eles olham agora, por causa da tampa, por causa do propiciatório, e agora principalmente por causa do sangue perfeito, eles enxergam o quê? A justiça. E aquilo que é de mal, aquilo que é um lixo, é aquilo que fede, aquilo que é um corpo debaixo do caixão que a gente não quer revelar, Deus triunfa sobre isso, colocando a obra de Cristo por cima. Não que Deus faça vista grossa ao que aconteceu, à rebeldia humana, mas porque Ele pagou a dívida. Vocês lembram da frase principal do vídeo passado? O valor do sacrifício, o valor da oferta é infinitamente maior que o valor da dívida. Então, Vitor, por que tu está dizendo tudo isso? E eu gostaria de encerrar com uma lição prática, porque é muito legal a gente saber que a palavra caixão é a mesma palavra para arca. É muito legal que o sacerdote vinha e pingava um sangue perfeito de um novilho perfeito em cima da arca. É muito legal a gente ter essas informações históricas e culturais e relevantes. Mas como é que eu consigo trazer isso para a minha vida prática, para o meu ministério, para a minha vida com Deus? Sabendo que Cristo é o centro de tudo, que a Bíblia, que a nossa vida com Deus, ela não é antropocêntrica, ela não é meritocêntrica, ela não é hamartiocêntrica. O que é hamartio? É a palavra grega para pecado. Ela não é pecado no centro, ela não é santidade no centro, ela não é obediência no centro, ou falta de obediência, porque o profeta Isaías fala que todas as nossas obras de justiça, ele não fala que todas as nossas obras da carne, ele não fala que todas as nossas obras pecaminosas, ele não fala que todas as nossas coisas de ruim que saem do nosso coração, não, ele fala todas as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia para Deus. Não que elas sejam insignificantes do ponto de vista interpessoal, mas que elas, para ser uma abertura, uma chave, um requisito para se apresentar diante de Deus, elas são insignificantes e elas são nada para Deus, porque a gente se apresenta aos olhos de Deus, aos olhos dos querubins que estão em cima do propiciatório. O que os querubins enxergam, o que Deus enxerga do acampamento é a cruz. O que os querubins enxergam é o propiciatório. O que os querubins enxergam é o sangue do Cordeiro perfeito em cima. E isso pode mudar a nossa vida diária totalmente com Deus. Porque quando a gente entende isso, a gente fala, olha, peraí, não tem nada a ver comigo. Aquilo que eu tanto batalhava, aquilo que às vezes o meu líder me cobrava, aquilo que às vezes eu me cobrava, eu não preciso me cobrar mais. Então quer dizer que Deus fez isso realmente por mim. Então quer dizer que Deus realmente puniu todos os pecados da raça humana em Cristo. E a gente pode achar que, pensando assim, a gente vai produzir seres humanos irresponsáveis, licenciosos? Não, pelo contrário. O apóstolo Paulo fala assim mesmo, olha, eu não fiz da graça inútil, antes eu trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus, que opera em mim eficazmente. Então essa é a lição prática pra gente. Quando a gente enxerga Cristo como sendo o centro da Bíblia e automaticamente o centro da nossa vida, o que nós vamos produzir como mão de obra, como uma engrenagem, é totalmente diferente do que se a gente tivesse que alcançar isso por alguma coisa, por algum mérito, por alguma barganha, por alguma boa obra diante de Deus. Então o que isso produz é totalmente diferente, porque agora o que a gente vai produzir é na posição de. Às vezes a gente acha, ou às vezes os nossos líderes, ou às vezes a igreja em que a gente se encontra ou já se encontrou, elas falavam que a gente tinha que fazer para encontrar, a gente tinha que se dedicar para achar, a gente tinha que pagar o preço para abrir o caminho. Não, o caminho foi aberto.
Agora, na posição em que eu me encontro, por causa de Cristo Jesus, por causa do seu plano perfeito, por causa da sua boa obra, eu posso ir trabalhar de forma mais eficaz, de forma mais produtiva. E isso é comprovado psicologicamente. Quando a gente trabalha de um lugar, de uma posição segura, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais proativa, muito mais eficaz do que se a gente tivesse que tentar e provar valor, e provar que eu sou bom em ser isso, em querer me tornar aquilo. E isso muda tudo. Isso é o propiciatório. Aquilo que era contrário a nós, agora está a nosso favor. Um dia era contra nós, um dia era desfavorável a nós, agora é propício a nós. Agora nós não somos apenas equilibrados, equivalentes, agora nós estamos em um patamar aos olhos de Deus, porque Ele enxerga Cristo em nós, quando nós nos tornamos um com Cristo. Agora nós estamos favoráveis, nós temos lastro, inclusive para errar, mas o erro agora não é mais nosso definidor, o erro agora não é mais um padrão, o erro agora não é mais constante na nossa vida, o erro agora é um deslize. E a gente pode se aproximar diante de Deus na posição de, não mais fazer para ser, mas na posição de perdoado, na posição de arrependido, na posição de justo, na posição de salvo, na posição de santo. Agora a gente não precisa se esforçar para ser santo, a gente está na posição de santo, e na posição de santo a gente exala os frutos do Espírito, e isso muda tudo, porque isso muda o foco da glória. Quando a gente vive uma vida como a gente está acostumado, meritocrática, isso aponta a glória para o que eu posso fazer ou deixo de fazer. Mas quando eu faço as coisas boas na posição em que Deus me colocou por causa de Cristo Jesus, e a Bíblia diz que isso é uma palavra de corte jurídica, Ele nos imputou justiça, é uma palavra jurídica, é uma palavra legítima, é uma palavra legal. Ele nos imputou pela fé em Cristo Jesus justiça, e hoje a gente pode viver em paz com Deus. Esse é o propiciatório, o ato de se tornar propício. E no próximo episódio nós vamos adentrar mais a respeito disso, nós vamos falar a respeito da nova aliança, que tem tudo a ver com isso. Eu vou dar só um vislumbre para vocês. Nós vamos falar muito a respeito de Jeremias 31, em que ele fala que agora farei uma nova aliança com vocês, não como eu fiz na época do povo de Israel, mas agora eu colocarei as minhas leis no seu coração, e todos vocês me conhecerão, porque eu perdoarei as suas maldades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essas as cláusulas, os princípios da nova aliança, e que é o que nós vamos ver no último episódio dessa série. Até mais. Obrigado.